A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes deste áudio, vamos fazer a leitura da primeira lição do segundo trimestre de 2018. O tema da nossa revista da Escola Dominical é Santificação e História da Assembleia de Deus. Então, esta revista é da nossa Igreja Mãe, Belém do Pará, e aqui estamos falando do Amapá, então, da nossa Igreja Assembleia de Deus, a pioneira. Então, a primeira lição desse trimestre, o assunto é: sem santificação, ninguém verá o Senhor. O textuário é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A verdade prática diz assim: fomos santificados pelo Senhor para vivermos em perfeita santidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. A introdução diz assim: a santificação é o processo contínuo que tem início quando o perdido crê em Jesus e o recebe como seu único suficiente Salvador e Senhor, e prossegue até receber um corpo glorioso. Santo, santificação e santidade são conceitos similares. Santo, santificação e santidade são conceitos similares, cujos significados às vezes se interpõem. São partes inerentes à salvação. Santo indica a posição do crente conferida no ato da regeneração, quando Deus separa o povo ou pessoa para si. Santificação é o longo processo de adequação do caráter à semelhança de Cristo. Santidade é a expressão da vida de Deus no crente. Então, você viu aí o conceito de santo, santificação e santidade, no qual santo é o que acontece com a pessoa no momento em que ele aceita Jesus. Ele é separado como pessoa de Deus, filho de Deus. Santificação é o processo que ele vai percorrer, durante a sua vida, preparando, melhorando o seu caráter para que se iguale ao caráter de Deus. E santidade é a expressão da vida de Deus no crente, A santidade é a própria expressão de Deus na vida da pessoa. Convém notar que, historicamente, o movimento pentecostal aconteceu na esteira do movimento de santidade, que primava pelo aperfeiçoamento espiritual através da santificação operada pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Amém? Então, a primeira parte diz assim: santo. Primeira parte, o tema é santo. Santo indica a posição do crente conferida por Jesus no ato da conversão. Você é santo? Você é santo. Aqui é uma afirmação do ponto 1. Você é santo. A palavra santo no grego, agios, no hebraico, kadosh. Kadosh já é bem mais conhecido para nós, Então, sempre que falamos kadosh, estamos falando em hebraico e significa santo. Se formos falar no grego, falaríamos agios. Significa separado, puro. Portanto, santo é aquele que foi separado por Deus para viver a vida de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está lá no nosso textuário. Sem dúvida, isto deve nos fazer reconsiderar nossos caminhos e reexaminar nossos corações. Talvez alguém diga: é impossível que alguém seja santo e ao mesmo tempo capaz de conduzir os negócios desta vida. No entanto, isso pode ser feito, sim, com Cristo em nós e vivendo através de nós. Tudo é possível. Nossa tarefa é esta: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Isso está lá em 1 João 3,3. Então, repetindo, em 1 João 3,3 diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, aquele que tem esperança em Cristo e o busca diariamente, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. E se tornará como Cristo, puro como ele é. Segundo ponto, então, aqui devemos ser
santos. Acima de tudo, devemos ser santos, porque a voz do Senhor nos ordena claramente: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Está em Levíticos 19:2. Devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo, nos tornar semelhantes a Ele. Em suma, falar que os homens são salvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradizer o claro testemunho das Escrituras. Amém? Então, não pode-se falar que uma pessoa é salva da culpa do pecado, sem dizer que ele deixa também de ser dominado pelo pecado. Então, salvo da culpa e salvo do domínio do pecado. Jesus é o Salvador completo. Ele não somente tira a culpa do pecado de um crente, mas realiza muito mais. Ele quebra o poder do pecado sobre aquela pessoa. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está lá em Romanos 8:2. Então devemos pegar essa palavra para nós e acreditar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O ponto 3 diz assim: conforme Jesus. Você quer ser santo? Quer viver como uma nova criatura? Então terá de começar com Cristo. Simplesmente não conseguirá fazer coisa alguma e nem obterá qualquer progresso sem primeiro entregar tudo a Ele. Ele é a raiz e o começo de toda a santidade. A única maneira de alguém se tornar santo é se, mediante a fé, unir-se totalmente a Ele. Para crentes, Cristo não se trata apenas de sabedoria e justiça para a vida, mas também a garantia de sua própria santificação através do Espírito. Algumas vezes, alguns procuram se tornar santos por seus próprios esforços, labutando e se esforçando imensamente para fazer pequenas modificações comportamentais, mas isso se mostra completamente inútil. Estão começando pelo lado errado, como quem constrói sobre a areia. Ninguém pode lançar outro fundamento para a santidade além daquele que foi lançado, Cristo Jesus. Ele é o fundamento, amém? Para a santidade. Jesus disse: eu sou a videira, vós dos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados irmãos ouvintes, nós alcançamos a salvação na medida em que estamos ligados na videira. Estamos ligados como galhos na videira, no caule. E quando nós estamos ligados em Jesus e vivemos, então, os ditames de Jesus, as diretrizes que Jesus deixou para nós estaremos nos fortalecendo nele e nos santificando nele. Não há santificação sem Jesus e não tem como ver Jesus sem santificação. Vamos continuar no próximo áudio, então, o ponto 2 desta primeira edição do segundo trimestre de 2018, cujo tema da revista da Escola Dominical é a santificação e história da Assembleia de Deus. Próximo áudio, então.